A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês que assistem meus vídeos. Eu quero deixar para que vocês entendam e compreendam que quando eu me inscrevi nesse canal do YouTube e do Kawaii, eu me inscrevi no canal do YouTube e no Kawaii. Para que vocês entendam e compreendam que no dia em que eu resolvi me inscrever foi para que todos, independente de quem seja, que viessem a entender e a compreender a Bíblia Sagrada. E prometi a Deus o Todo-Poderoso, o meu Senhor e meu Salvador, o Messias chamado Cristo, como está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 2, e o versículo 10 e 11. Que eu iria ler, estudar e falar somente a verdade do que está escrito. Independente de quem seja, que ouçam e que assistam e que ouçam a verdade. Porque a Bíblia Sagrada, ela é o mapa e a bússola do piloto. E para quem se encontra perdido, a Bíblia Sagrada, ela é a solução. Mas por esses dias, por esse tempo, ela tem caído em mãos erradas. Em mãos de pessoas que brincam, que zombam, caçoam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas eu estou aqui como o profeta Micaías e como o profeta Jeremias e como o profeta Isaías. Estou aqui como o profeta João Batista. Estou aqui como o profeta Amós. Eu estou aqui. E como o profeta Neemias, eu estou aqui. Enfim, eu estou aqui como todos os profetas do passado que pregaram a verdade, que foram intermédios da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estou aqui também como, semelhantemente, como se fosse o apóstolo Paulo, que sofreu. Todos os apóstolos sofreram, todos sofreram, mas pelo amor do Evangelho. Não se corromperam, não mentiram, falaram a verdade. O que Deus, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, mandou eles fazerem. Eu estou aqui como todos, como se fosse o último dessa nação a pregar a verdade. No meio de muitos que estão zombando da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu gostaria muito, como o Senhor nosso Deus, Ele também gostaria muito, que
os que estão brincando, zombando, parassem de zombar dele. Porque no Antigo Testamento, no passado, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele foi rígido. Ele deu leis e o povo não quiseram obedecer. Deu leis e mandamentos. Não quiseram obedecer. Porém, ele matou o filho de... Ele matou, ele não matou, ele permitiu que morressem os filhos de Arão, porque ofereceram fogo a ele, por oferecer fogo a ele, eles morreram, os filhos de Arão. Depois os filhos de Judá também foram desobedientes, porque não quiseram deixar filhos com Tamar, a sua esposa. Foram desobedientes ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E também ele deixou que morresse, permitiu que morresse na batalha Ofne e Finéias, quando foram para a guerra, guerrear contra os filisteus. Eles tinham relações com as mulheres de frente à tenda do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e o Senhor nosso Deus não se agradava das maldades deles. Então ele permitiu que eles morressem na batalha contra os filisteus. E os dois filhos de Judá morreram. Deus permitiu, Deus não matou, eles morreram. Permissão do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, por desobedecerem a Ele. E a Bíblia Sagrada, ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz para todos vocês, a paz de Jesus Cristo. Eu estou falando assim para vocês entenderem que eu tenho a minha mente aberta. Jesus, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. E todo aquele que não confessa com a sua boca e que não crê no seu coração que Jesus, ele é o Messias, é inimigo de Cristo e do Pai, porque rejeitaram. Meus irmãos e minhas irmãs, o vídeo que eu estou gravando aqui, eu não posso falar assim
o livro todinho sagrado, a Bíblia todinha sagrada, porque ela é inspirada, ela é útil para corrigir os erros e as faltas. Meus irmãos e minhas irmãs, e agora eu já convido todos vocês para lermos juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Salmos, de número 4. Deus, meu defensor. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Testemunho do rei Davi, falando que Deus ajuda, que Deus socorre quando pedimos ajuda e socorro a Ele. E Ele nos socorre. Eu tenho aqui como se fosse um testemunho do rei Davi, falando: homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Até quando? Até quando? Por que vocês não pedem ajuda, socorro, perdão, misericórdia, compaixão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso? Então, até quando vocês vão caminhar em caminhos errados? Até quando vocês vão andar às cegas? Até quando vocês vão andarem a derivas? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Testemunho forte. E o povo de hoje, nessa época, estão entrando, não todos, mas alguns estão entrando ou já entraram em apostasia, em duvidar do poder do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, do que Ele pode fazer. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos, nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência, porque você vai pagar por tudo que fez, por tudo que cometeu, o bem
ou mal, você receberá com toda certeza. Você receberá com toda certeza, o bem ou o mal. Não queira estar debaixo da maldição do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Queira estar na bênção. Então, peçam perdão, fujam desses pensamentos fúteis, se livrem disso, dessas apostasias, dessas incrueldades, dessas rejeições. Livrem-se. Aceite de uma vez por toda na sua vida Jesus. Aceite o Messias, aceite o Cristo, aceite o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus, assim como João Batista falou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que voltar para que Ele possa perdoar os seus pecados, seus erros, suas falhas. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Então, qual o sacrifício que você quer oferecer? A sua teimosia, a dureza do seu coração? Irás pagar por tudo. Se praticasse o bem, receberás vida eterna. Se praticais o mal, receberás condenação eterna. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Sabe, você não pode até ter nada, mas o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o dono do mundo, o dono de tudo, Ele pode sim te abençoar. Ele pode sim te abençoar. Pode sim te perdoar e te abençoar. É só você crer. É só você voltar para a casa do Pai. Você fala tanto que Deus ele é o teu Pai. Você fala tanto que ama a Deus, mas não quer voltar. Então, nesta madrugada aqui, ouça com bastante atenção. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança.
você se deita para dormir. Se deita preocupado. Não sabe se vai acordar ou se não vai. Então entregue tua vida ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque Ele quer te dar paz, sossego, esperança. Especialmente Ele quer te perdoar por tudo. Porque simplesmente porque a palavra-chave é: Ele te ama. Jesus Cristo, Ele te ama com toda a sinceridade, sem falta nenhuma. Ele te ama. Já imaginou? Já conseguiu pensar? O sofrimento dele na cruz, a dedicação dele, a obediência dele ao Pai, tudo isso só para nos perdoar e nos trazer de novo para a casa do Pai. Então, ide pelo mundo, preguem o Evangelho, foi o que Ele mandou. A todas as pessoas, todo aquele que crê e forem batizados serão salvos. Quem não crê já está condenado. Então, com essas pessoas que não crê, nós não podemos insistir por elas, porque elas não querem. Mas as que creem no Evangelho, nós nos dedicamos a ensiná-las a obedecer a tudo que o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, mandou. E ao Messias, chamado de Cristo Jesus, nos mandou. Primeiro Ele mandou para os seus primeiros apóstolos, seus primeiros discípulos. E essa responsabilidade agora ficou conosco, com todos nós que falamos a verdade, praticamos a verdade e obedecemos. Essa responsabilidade está com todos nós agora, nessa geração, para pregar o Evangelho a todas as pessoas, e todo aquele que crê e forem batizados serão salvos. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo e chamado de Jesus. Amém?